Olá, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, ficando ao vivo, coisa boa, demais. Vamos esperar aqueles 5 minutos que a gente espera em todas as lives da Jovem Gênios, para que os algoritmos da Jovem Gênios eles consigam disparar para todos os nossos as pessoas que ouvem a gente, quer saber um pouquinho mais pra gente. Seja muito bem-vindo, Evry Costa, Juliana Fiuza, o locutor Elder Souza, a Bárbara, o Fabiano. Gente, vocês já sabem, né, como é que funciona. Manda aquela mensagem para quem vocês acham que não pode perder, sabe? De jeito nenhum, live aqui nossa, de hoje. Ó, eu tô com dificuldade de prender aqui meu celular. Calma, vai dar tudo certo. Eita. Tá meio indomado meu celular. Ó, a Alessandra tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Legal. Agora acho que foi. Ó, a Sâmia, seja muito bem-vinda, Sâmia. Gente, olha só, nesse tempinho, a Laís Catarine, ô Laís, tudo bem, querida? Nesse tempinho tem um aviãozinho. Esse aviãozinho você clica e você envia para qualquer pessoa que não pode perder essa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como inovar em educação, né, voltado para o setor público. Né? A gente tem um convidado mega especial, né? Estou esperando inclusive ele entrar aqui, que é o prefeito Alencar Marim. A gente já começou essa conversa na quinta-feira passada, só que a gente teve problema de internet. E aí a gente não conseguiu terminar essa live. E aí, como que a gente ia deixar vocês sem saber um pouquinho mais sobre educação pública, sobre o quanto eles inovam, o quanto eles estão inovando. Então, assim, é fantástico mesmo o resultado e tenho certeza que hoje vai ser muito legal. Né, o Alencar já entrou, a Lígia também está aí. Vou esperar aqueles 5 minutinhos, aí eu chamo o Alencar para a gente poder começar a nossa conversa. Bom demais, hein? Bom demais, gente. Muito feliz de ter vocês aqui. Gente, vamos aproveitar esse tempo para poder chamar todo mundo que não pode perder. Kátia Silene tá aqui. Coisa boa. Ó, Delma querida. Delma querida, tudo bem? Como você tá? Delma ajuda muita gente. A gente está fazendo um piloto muito legal lá em Barra de São Francisco, município do Espírito Santo. A Delma é uma das principais agentes de educação, cara, com uma visão muito legal, com muito conhecimento em educação especial, em educação infantil, em várias coisas, em várias áreas. A gente está aprendendo muito com ela, né? Ó, a Janália tá aí. Coisa boa demais, gente, vocês aqui. O Lucas Souza. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar agora o Alencar Marim na nossa conversa, porque hoje ele vai falar um pouquinho pra gente. É coisa boa. A professora Celeida tá aqui também com a gente. Coisa boa demais, gente. Vamos lá. Ô, Alencar, tudo bem, querido? Ei, E hoje, tudo bom? tudo certo. Hoje tu rolou uma camisa social, se eu soubesse eu tinha botado a minha também, ó. Tá vendo? Do jeito que eu estava no gabinete, eu permaneci para ver se a internet aqui me ajuda mais. Não, pô, hoje tá hiper legal, cara. Tava dando pra te ver perfeitamente, sem problemas nenhum. Coisa boa, coisa Bacana. boa. Hoje acho que a gente vai conversar sobre tudo que a gente tinha pra conversar na quinta. Vai continuar conversando. E aí é bom que a gente ganha um tempo extra, pô. Tá vendo? A gente já conversou uns 15 minutinhos Sim, na quinta, hoje a gente ganha, né, conversa mais uma hora, coisa boa. Ó, o Ronis já chegou aí também, meu camarada, exatamente. O Rony amigo chegou. Ronis. Ronis chegou, né? Coisa boa demais. Gente, para quem não estava acompanhando a gente na quinta, né, e chegou, olha, pô, me interessei, quero saber sobre educação no contexto público, sobre inovação no setor público, né, sobre as principais coisas que a gente está fazendo, junto com a Jovem Gênesis, alguns municípios parceiros, dentre eles, Barra de São Francisco. E aí, por isso, o nosso queridíssimo prefeito de Barra de São Francisco, né, o Alencar Marim, ele está aqui com a gente. E aí, Alencar, para a galera que não te conheceu aquele dia ou ainda não te conhece, acho que faz sentido eu trazer um pouquinho, falar um pouquinho quem é você,
né, um pouquinho da sua história e da sua carreira política que se desenvolveu, que é muito legal. Gostei muito do que a gente já conversou na quinta. Eu acho que vale a pena o pessoal conhecer novamente quem não conheceu e ouvir novamente quem já ouviu aquele dia, né? Ok. Na hora que você mandar. Então, vamos lá, eu quero saber um pouquinho mais sobre você, né? Conta um pouquinho mais sobre o professor Alencar Marim, sobre a tua trajetória, que eu acho que é legal, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Então, eu me identifico assim, eu sou professor, eu estou prefeito, né? Sou professor e sou filho de agricultores, sou nascido numa comunidade do interior aqui de Barra de São Francisco mesmo, a comunidade de Santa Angélica, e estudei em escola multisseriada, onde a professora tinha que dar conta de primeira a quarta série, e assim, né, depois quinta, sexta série também estudando em escolas do campo. Então eu tenho esse vínculo bastante forte com a questão da educação do campo, né? E sou, assim como muitos brasileiros, que para poder continuar estudando depois teve que enfrentar muitas batalhas de conciliar estudo com trabalho, no meu caso, de conciliar uma parte andando de bicicleta, depois pegando transporte escolar, para depois chegar na escola, né? Então, sou professor de História, fiz faculdade de História depois, tenho pós-graduação em História do Brasil e em Economia Política. Sou professor da rede municipal de ensino desde 98, quando eu passei num concurso público. Então, tenho aí vou fazer em agosto 22 anos como professor e como professor na rede municipal de ensino, aqui de Barra de São Francisco. Isso é muito legal. Então, um pouco da minha história. Não, então a gente estava conversando justamente, né, sobre na quinta-feira, né, do quanto ter um professor, né, você comentou, olha, é bem atípico no interior a gente ter um professor como prefeito, sem uma família com carreira política e tudo mais, e o quanto isso chama de atenção para a educação. E aí uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar, né, com o município, dialogar com o município, para a gente poder botar o piloto da Jovens Gênios, foi justamente que eu comecei a ver que vocês usavam algumas metodologias, algumas linhas pedagógicas para se adaptar à realidade, né, de Barra de São Francisco. E isso é muito legal, porque poucas pessoas notam, né, isso como um ato de inovação. Mas a partir do momento que a gente começa num processo de entender que a gente precisa mudar, ou que a gente precisa direcionar uma metodologia para a nossa realidade, é um ato de inovação, né? Inovação boa é aquela que funciona, aquela que as pessoas usam, é aquela que gera resultados, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a estrutura da educação, né, do município, da rede, como é que ela está organizada, né, alguns indicadores, algumas coisas legais, o que você fez, né, assim que entrou, qual o trabalho que está sendo estruturado. Fala um pouquinho mais para a gente poder saber. Então, eu acho que você foi muito feliz. Inovação nem sempre significa o que as pessoas pensam assim, inovação é pegar tudo que tem de mais tecnológico em termos de informática e conexão com satélite, não sei o quê, mas inovação nem sempre não é só isso, é isso também. Hoje, todos os recursos que estão disponíveis, nós temos que lançar mão disso desde que seja possível, mas assim, eu costumo dialogar muito com parte da nossa equipe, converso muito com a Delma, que você já conheceu, que foi secretária, tenho conversado com o Rodrigo, agora atual secretário, troco uma ideia com o Rones, que também você conhece, mas no sentido assim,
às vezes a gente pensa em grandes coisas, né, em algo mirabolante, com muito recurso, mas as mudanças vão ocorrendo nas pequenas ações. Aí, no caso aqui, eu começava a comentar naquele dia, assim, uma das coisas que eu acho primordial que nós fizemos aqui logo no início, logo no primeiro ano, foi implantar um sistema de gestão mais democrático, porque apesar de ser atribuição do prefeito nomear o gestor escolar, o ato de decreto, eu não via com bons olhos, enquanto professor, não via com bons olhos essa questão de usar desse fato para ter somente aliados políticos, defensores políticos, eleitoreiros, em detrimento de bons gestores escolares. Então, nós optamos por um processo mais democrático de escolha, onde os próprios professores efetivos das unidades escolares apontassem, através do voto, uma lista tríplice para a gente apreciar e identificar daquela lista tríplice qual que melhor teria um perfil de gestor para ser nomeado e assumir a direção de escola, assumir coordenação de escola. Mas foi a primeira coisa. Então, é algo simples, não requer investimento, não requer, num primeiro momento, nada de mirabolante, mas já dialogando mais com a comunidade escolar e, ao mesmo tempo, Bernardo, dando maior capacidade de gestão para as escolas. Uma outra coisa assim que eu acho que eu tenho como fundamental, e a gente só conseguiu fazer isso no segundo ano do mandato, ou seja, em 2018, foi quando, para romper com um processo seletivo que vinha sempre colocando os mesmos professores, não que eles não eram assim bons, capazes, né? mas não dava possibilidade de oxigenar a rede, não dava possibilidade de pessoas que estavam recém-formadas, com todo o gás, também doido para trabalhar e com muita vontade de mostrar serviço, a oportunidade, porque era tempo de serviço que contava ponto para classificação e também títulos. Então, quem tinha tempo de serviço é quem já estava contratado. E título também, teoricamente, as pessoas que já vinham tinham mais títulos. Isso sem falar de um problema grave que aqui tem, eu acho que isso está presente quase no Brasil inteiro, e infelizmente tinha colegas que faziam isso, que é a compra de títulos. Vai lá e dá... por mais absurdo que seja, mas isso ocorria, a gente tinha denúncias nesse sentido. Então, o processo seletivo com provas e títulos foi uma forma de dar mais condição de entrada de quem estava naquele momento, teoricamente, mais preparado. Mas aí pegar pessoas, eu tinha entrado de pessoas novas também. Daí para frente, como fazer para garantir que esses gestores que estão entrando, escolhidos pela comunidade escolar, né, coordenadores, diretores, os novos professores que estão entrando, como garantir que eles vão ter condições técnicas para fazer o melhor, que é o que a gente queria. Então aí sim veio um processo de formação continuada intenso, foi muita formação para gestores, formação para educação infantil, Fundamental 1, 2, educação especial, coordenação, foi muita formação, bons palestrantes, excelentes professores trazidos aí nessa parceria, a partir de uma contratação que a gente fez com a Inova, do Rones, que você conhece, né, como amigo em comum hoje. Então, foi um pouco da trajetória que a gente fez no primeiro momento. Fantástico. Não, e aí é bem interessante, né? Porque se você chegar para mim, eu estava falando ontem, conversando com o Mapa Educação, que é um movimento, né, que é nacional, que tem ativistas nacionais, né, em cada região e tudo mais, para ajudar o setor público, né, frente aos professores. Rapaz, caiu aqui tudo. Aos professores, né, e aos secretários, sabe? De cada região, de cada município. E aí,
uma das coisas que eu estava comentando com elas, que um dos maiores desafios que a gente tem hoje na educação pública não é de uso da tecnologia antes. A gente precisa, antes de falar do uso da tecnologia, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade e de metodologia. E a partir do momento que você traz uma inovação, que é o primeiro ponto, olha, ao invés de eu nomear de uma forma que eu teria por decreto, de uma forma autoritária ali os meus, quem seriam os diretores da rede, para eu poder ter uma força política, eu trouxe isso para a comunidade escolar para dentro. Então, os projetos são mais aceitos, sabe? Então já é um ponto já de inovação. Outra coisa que eu achei muito legal, e aí agora falando até uma parte mais pedagógica, né, é que quando eu comecei a conversar com algumas escolas, principalmente as escolas que estavam em regiões agrícolas, eu percebi que vocês usavam a metodologia da alternância, né, a pedagogia da alternância. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, sobre isso, sobre como funciona, sobre quais são os benefícios, por que vocês adotam, né, como que isso está estruturado em rede e tudo mais. Então, a escola Família Agrícola, né, que nós temos aqui, nós temos duas escolas, duas unidades escolares com essa metodologia da pedagogia da alternância, e é a escola que eu trabalho, inclusive, a escola que eu atuo, onde eu sou efetivo. Então, como que é essa metodologia? Ela parte do princípio, como eu iniciei falando aquele dia, ela parte do princípio, surgiu lá na França, 1935 e tal, parte do princípio que, primeiro, o meio social, o meio de convívio, ele educa e ensina, e que a prática deve ser refletida na escola, e a partir da reflexão da prática na escola, deve haver um retorno para a realidade onde o aluno está inserido, e essa realidade agora passa a ser, a partir da reflexão, passa a ser uma realidade que vai ser transformada num processo contínuo aí de teoria, prática, prática, teoria. Então, assim, estou sendo muito sintético, assim, resumidamente mesmo, é mais ou menos isso que é a pedagogia da alternância. Aí com vários instrumentos pedagógicos específicos, temas geradores, onde os conteúdos de sala de aula devem estar linkados com o tema gerador e, dessa forma, fazer a interdisciplinaridade, onde todas as áreas devem se comunicar ali em função desse tema gerador, partindo desde o primeiro tema gerador, que é a família, quando o aluno chega lá no sexto ano, a família, até chegar lá no último, que é, no caso do nono ano, a atividade profissional que ele pensa. E aí passando, família, aí depois vem reprodução, legal, energia, vários temas que tem tudo a ver com o que um ser humano precisa para ele evoluir na sociedade e se encontrar enquanto não só espectador da sociedade, mas como um agente protagonista da história. Então, tem toda uma filosofia muito bacana por trás disso, eu gosto demais e é algo que eu amo fazer. Não, e é fantástico, porque eu tive uma oportunidade, né, Alencar, de ter... participei do programa Ciência Sem Fronteiras, né, então eu morei um tempo na Alemanha, e lá eu tive a oportunidade de conhecer algumas metodologias ativas em alguns lugares, né. E aí quando eu cheguei, eu conheci, né, algumas em Portugal, e aí tiveram duas que chamaram muita atenção lá, né, na minha visita e tudo mais, né. A Escola da Ponte e a Pedagogia da Alternância, que eles usaram, que eles tinham linkado, porque justamente os lugares onde eu cheguei a visitar, né, eram lugares um pouco isolados e tudo mais, mas eram referências em metodologia. E aí você fala de uma coisa que é uma das grandes discussões, uma das grandes mudanças de paradigma que a gente precisa desenvolver, né, principalmente nos grandes centros, né, nas grandes escolas de formação, sabe? Que é justamente a gente acredita que o nosso aluno,
ele só vai aprender de uma forma, que é o professor ensinando o que está de acordo com a grade curricular e seguindo ali o sistema de ensino que a escola adota, seguindo o livro didático. Só que quando a gente traz, por exemplo, a pedagogia da alternância, a gente traz o aluno centrado no processo de desenvolvimento dele. E isso é muito legal, porque quando você traz para ele contexto do dia a dia dele, desde a família dele, de uma forma cívica, que até chegar no que ele, no nono ano ali, experimentando de uma forma mais técnica, que ele quer ser, a gente traz aprendizagem, né, significativa. Ou seja, o que eu estou aprendendo em sala de aula, eu vou aplicar dentro do meu contexto social. E aí você aumenta os indicadores de aprendizagem. E isso é muito interessante. Exatamente. Eu fiquei conversando com as diretoras bastante tempo, inclusive, foi até além da nossa formação, porque a gente faz uma formação com os professores. E aí eu tive a felicidade de duas dessas, das 8 escolas que a gente está, né, 2 foi eu que fiz, eu conversei com elas e tudo mais. E aí foi muito legal, porque eu fiquei muito surpreso, a gente ficou conversando bastante tempo sobre o tema e o resultado é muito fantástico, né? E aí, Alencar, eu queria saber um pouquinho mais, né, sobre o que você identificou desse momento agora da pandemia em relação à educação pública do município, né? O que vocês fizeram aí no primeiro momento, como é que está agora, o que vocês estão reestruturando? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, assim, tudo que ocorre na vida da gente, eu tenho isso como filosofia. Por mais que, num primeiro momento, parece que é o fim, mas dá para tirar um processo, o crescimento a partir disso aí. Dá para tirar lições de vida. E a pandemia, assim, está me deixando para quem é prefeito, quem é gestor público nesse momento, os dias não estão fáceis, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita cobrança da sociedade, ela não está errada de cobrar e tal, mas há também assim um processo muito grande de distorções das informações, isso confunde as pessoas, é muito ruim, está se colocando em xeque muitas orientações que são científicas, isso é péssimo, porque a sociedade fica meio que perdida no momento desse e requer de nós, que estamos em algum espaço de liderança, requer assim, muita sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, capacidade de ter um equilíbrio para manter, para ter condição de tomar as decisões nos momentos certos, porque isso não está fácil. Há muita cobrança. E a mesma pessoa, a mesma ação que é cobrada de um lado ou por um grupo da sociedade, por que não faz isso? E tendo isso como a maior verdade e como o caminho mais certo, por outro lado, você vai ter pessoas que vão dizer exatamente o contrário, tendo aquilo como o caminho certo. Então, faço esse parênteses aí para dizer assim, que não está fácil para ninguém nesse período de pandemia. Mas no processo de educação especificamente, não está fácil, mas eu vejo um lado positivo nisso tudo também, Bernardo. Assim, primeiro eu quero corroborar com o que você falou agora. Assim, você não falou com essas palavras, mas eu vou falar um pouco do que eu peguei da essência. Assim. Primeiro, para mim, nós professores, nós estamos passando, nós precisamos aprender mais do que nunca a ter a humildade de aprender com o processo. Então, assim, não existe, houve num passado muito distante um período em que o professor ele entrava na sala de aula como o dono da verdade e do conhecimento. Ele era o dono da verdade e do conhecimento. Hoje, o processo não é exatamente esse. O que se espera do educador hoje é esse processo de interação, de ensinar e aprender ao mesmo tempo, de mediar conhecimento, de compartilhar saberes,
e de ter a maturidade a partir da reflexão com os estudantes, produzir conhecimento coletivamente. Porque informação propriamente dita, às vezes o estudante em sala de aula ele vai ter mais e até mais atualizada do que alguma que eu chego para dar naquele momento. Então, agora, como mediar todo esse acesso à informação que o adolescente, o jovem, a criança tem hoje, né? Num processo de maturidade e de muita humildade ao mesmo tempo, para saber conduzir todo esse processo, para que esse menino que está do outro lado, essa menina, que tem acesso a um mundo de informação, mas que essas informações estão muitas vezes desconectadas e falta ali assim, uma capacidade de como fazer todas essas conexões e para que isso vai servir para a minha vida. Esse é o grande desafio do professor. E nesse momento, aí já indo para a sua pergunta mais diretamente, eu sou um pouco prolixo. Mas, não, que isso! Mas foi excelente, essa pontuação é importantíssima. Exatamente. Não? Era importante para contextualizar, assim. Então, nesse momento, o que nós nos deparamos? Com o que o Brasil inteiro se deparou? De repente, não só as escolas públicas. É óbvio que as escolas públicas foram muito mais impactadas, mas as escolas privadas, com exceção daquelas que já vinham, as escolas privadas, com exceção daquelas que já vinham utilizando algum tipo de plataforma, de recursos online e tal, elas também foram extremamente impactadas. Aqui, no nosso caso, no município, nós ficamos primeiro, num primeiro momento, assim, perdido. O que fazer? Depois, quando a gente percebe que não é só 15 dias, não serão só 3 semanas e 1 mês, como fazer, né? Aí, a equipe pedagógica da secretaria utilizou a plataforma do Google Sala de Aula, né, que está aí disponível gratuitamente e tal, e adotamos uma metodologia assim de as escolas foi distribuído tarefas para cada unidade escolar e os professores das respectivas áreas prepararem atividades que fossem utilizadas coletivamente por toda a rede durante 1 semana ou 15 dias. E aí, alternadamente, essas atividades são disponibilizadas. E aí tome o WhatsApp, que é o recurso que mais fácil, quase todos têm disponível para ter um certo controle disso também. E onde não era possível, através de recurso de internet, através de rede, chegar aí sim, fisicamente, né, impressão de exercícios e entrega de atividades. Eu tenho olhado, tenho feito a seguinte reflexão. Está perfeito? Não está perfeito. Está muito longe da perfeição. Mas até as nossas aulas também, em sala de aula, estão muito longe da perfeição e a gente tem que ir aperfeiçoando a cada dia. Agora, ficar parado não resolve nada. Se a gente tivesse deixado as crianças, os alunos, dentro de casa, olha que tempo precioso que, de certa forma, está sendo desperdiçado, não é isso, Bernardo? Com certeza. Então, assim, aos trancos e barrancos, é isso que está sendo feito. Eu assim, do pouco que eu estou mapeando, conversando com o secretário nosso aqui, o Rodrigo Duque, conversando um pouco com a Delma, ex-secretária que também acompanha, e um pouco da equipe pedagógica, o que nós temos observado? A adesão ainda foi maior do que se supunha no início. Né? A gente acabou descobrindo assim, que tem muito mais alunos da nossa rede têm acesso do que a gente imaginava no início.
está longe de ser 100% e está longe de ser 100% com conexão muito boa. Exemplo, eu tenho uma condição até razoável, estou na condição sou professor de carreira, estou na condição de prefeito atualmente, e semana passada, na quinta-feira, nós tivemos problema de fazer a live por conta de conexão que naquele momento caiu. Então, assim, esse é o nosso cotidiano, não adianta chorar. Tem um provérbio chinês que diz assim, melhor do que amaldiçoar a escuridão é acender uma vela. Então, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Com certeza. A vela tem pouco efeito, mas ela é melhor do que nada. Então, assim, já estamos fazendo nesse sentido. Tem resistência de algumas famílias, tem resistência de alguns profissionais, obviamente que tem. Por isso que eu digo assim, a humildade de entender o momento, para todos nós, professores, e para todos os profissionais, a humildade de entender esse momento, a humildade de se reinventar a cada dia, é fundamental para a gente passar por esses tempos de pandemia e melhor ainda, para o pós-pandemia. Porque eu estava hoje pela manhã, a partir das 10 horas, na manhã, nós tivemos uma grande conferência pela internet, onde estavam todos os prefeitos do Estado, com a presença do governador, de alguns secretários de Estado, para discutir algumas coisas da pandemia. E nós já tivemos uma informação que vem assim, num primeiro momento, isso tudo vai acabar, isso vai acabar em maio, em junho. O governador falou hoje, e ele não está tirando de trás da orelha, ele está falando isso baseado de toda a assessoria técnica, de reuniões quase que cotidianas que ele tem, que nós podemos nos prepararmos, que essa pandemia ela dura o 2020 e podemos ter certeza que 2021 nós vamos ter que conviver com parte do ano com ela também. Porque nós não temos hoje vacina, não temos cura, comprovadamente ainda científica, e mesmo que tivesse isso agora resolvido, leva-se tempo para produzir isso em larga escala para atender a demanda global. Então, essa é a realidade, ela está aí. E se ela está aí, vamos tomarmos as providências que ela requer em termos de segurança, de cuidado pessoal e com os outros. Aí, para isso também, os órgãos públicos, né? Eu tenho sido muito criticado aqui, mas os governos municipal, estadual, federal precisam fazer sua parte. E mais do que isso, eu estou vivendo isso na pele. Além de fazer, não basta fazer para quem é gestor. Além de fazer, tem que martelar e demonstrar, porque você pode estar fazendo milhares de coisas. Se você não conseguir dar conta de demonstrar o que está sendo feito, as pessoas ainda vão te apontar o dedo e falar que não está sendo feito nada. Não está fazendo nada. Exato. Mas, assim, na educação, eu vejo isso com muito otimismo. Eu sou assim... Eu vejo também com muito otimismo, né? E eu acho para alguns cenários, algumas coisas que você falou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Você comentou, não, aquelas escolas que já têm o uso de alguma tecnologia, alguma plataforma. Eu queria te falar, prefeito, que assim, eu não conheço nenhuma escola que foi fácil esse processo de transição. E eu estou falando de escolas, né, que têm mensalidade de R$10.000. São escolas de alto nível que não sabiam o que fazer, né? Então, o primeiro ponto é que todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo no primeiro momento não sabia o que fazer, e a gente começou a se reestruturar nesse caminho, né? Dentro dos recursos que a gente tinha, esses recursos tanto humanos, né, de pessoas a operacionar. E aí eu tenho uma leitura sobre a rede estadual, a rede municipal, é que uma escola, por maior que ela seja, ela tem um corpo docente que é muito menor do que uma secretaria de município. Então, um passo que você dá é um passo que, para um, simboliza 1 quilômetro.
para o seu passo é 100 quilômetros. Então ele tem que ser muito mais bem calculado os riscos desse passo. Porque se você virar e falar assim, olha, pô, não deu certo naquele passo ali de 100 quilômetros, você vai ter um retrabalho em cima do que você planejou. E o processo de inovação, que é uma das coisas que aí eu ressalto outras duas coisas que você trouxe que eu acho que faz muito sentido. A segunda coisa é partindo lá do provérbio chinês que eu achei fantástico, e eu costumo falar com a minha equipe, com os clientes da Jovem Gênios, com os professores, com os nossos parceiros, e que a gente não tem como se lamentar de coisas que a gente não tem controle. E isso a gente não tem controle. Então a gente é melhor a gente tentar acender a luz numa vela que seja, na escuridão, do que ficar aqui na escuridão falando, caramba, nossa, que horrível, e tá ruim dessa maneira e não fazer nada. E o processo de inovação, ele requer erro. E o erro tira as pessoas da zona de conforto. Sair da zona de conforto cria resistência. Do pai, porque o pai não nasceu nessa cultura digital. Do professor, que não foi formado, e é uma covardia com nós professores. Nós não fomos formados para atuar no modelo de educação digital. Então também existe essa resistência por causa disso, né? Do aluno que não sabe como se comportar em relação ao uso de uma educação digital. Ou seja, são vários os aspectos, vários os parâmetros, as barreiras. E que se a gente não tentar inovar, a gente não vai conseguir gerar resultados mínimos. E aí eu acho que o ponto agora é que a gente tentando, errando, a gente vai aprender. E aprender faz parte do nosso momento de se reinventar com muita humildade, como você colocou. Então eu acredito muito nisso. E essa é uma sinergia muito grande, né, que a gente vê como possibilidade de ajudar, né, o município de Barra de São Francisco com o nosso projeto. E aí até falando um pouco assim sobre o que a gente tem como estratégia, que eu acho que é muito legal, e aí quando eu comentei, né, com a Delma, com o Rodrigo, né, com o Rones, que a gente estava pensando ali como funcionar esse piloto inicial, né, da gente vir ali inicialmente na matemática, oitavo, nono ano, e depois expandindo e tudo mais, é que a gente percebe que a tecnologia ela consegue trazer uma educação por evidências. Então, através de alguns dados estatísticos, a gente vai conseguir mapear com a nossa inteligência artificial as dificuldades de cada um dos alunos. Direcionar esses alunos, não só numa escala micro, como tipo, o João da turma 600 e tal, da escola tal, não. Não estou falando só desse pico, nós estou falando de uma visão macro, onde esses resultados viram política pública. E isso é muito legal, né? E que a gente vai colher muito bons frutos disso. E é muito interessante essa nossa parceria, porque, como qualquer empreendedor e educador, a gente quer ajudar. A Jovem Gênios, ela nasceu para poder transformar. E os desafios em Barra de São Francisco são diferentes, por exemplo, de Baixo Bandu, que já é do Espírito Santo, já é uma região perto. E são totalmente diferentes os desafios. Que é diferente do município de Iraquara, lá na Bahia, que está usando também Jovem Gênios, do estado do Amapá, que está usando a Jovem Gênios, do Rio de Janeiro. Enfim, então isso é muito legal, o quanto a gente está aprendendo um com o outro nesses processos. E é interessante porque só um gestor com uma visão inovadora e de entender que esse momento de agora a gente tem que acender uma vela na escuridão, é que ousa, né, vamos nos ousar a usar uma tecnologia, fazer um piloto no meio da pandemia. Então, assim, eu agradeço, isso é uma demonstração muito legal de visão de futuro, né? A educação precisa disso, né? Então, eu acho que é muito fantástico esse momento. Gente, o que eu queria botar? Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente sempre separa ali o finalzinho para responder as perguntas para o prefeito aqui. Aproveita esse momento. Pergunta coisa a você. Tem vários professores aqui acompanhando a gente, prefeito que eu conheço até, e que são vários lugares do Brasil inteiro. Então, gente, coloca a experiência de vocês aqui. Pergunta o que o prefeito poderia fazer diferente. A gente costuma botar, Alencar, os nossos convidados em saia justa, sabe? Fazer pergunta difícil, sabe? Então a galera, tô brincando, mas a galera pergunta e aí é sempre muito positivo. Eu recebi aqui no grupo do WhatsApp uma pergunta para ti, né? E que eu quero fazer, que eu acho que é muito interessante. A pergunta é muito voltada para a formação dos professores, tá? E aí, a pergunta aqui que surgiu no nosso grupo foi
de saber como que foi esse processo de comunicação. A gente tem um desafio muito grande, né? Olha, professor, você vai usar o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula. Mas como que foi esse processo? Né? O que vocês estão fazendo para se ajudar, para ajudar o professor nesse caminho? Conta um pouquinho mais para a gente disso. A galera tá querendo Então, saber. isso aí, esse é o grande desafio, Bernardo. E porque não é muito fácil. Porque você falou tudo. A resistência ao novo, isso é inerente da grande maioria do ser humano, né? Então, quando fala assim, você está numa zona de conforto, fazendo sempre do mesmo jeito, planeja a sua aula, prepara, de vez em quando prepara um vídeo, uma apresentação PowerPoint, mas vai mantendo aquele ritmo ali. E, de repente, vai ser desafiado a fazer algo totalmente diferente. Então, isso, num primeiro momento, criou um impacto. Então, a secretaria entrou em contato através da rede, então, secretaria, órgão gestor central, chama os gestores locais, os diretores, coordenadores pedagógicos e tal, propõe, fala que nós precisamos fazer isso, e dali vai replicando e vai pegando um pouco do feedback. Alguns contrários, aí tem que ter o processo de convencimento, uns logo depois se empolgam, entendem que isso é necessário, outros ficam mais resistentes. Então, foi esse trabalho aí, contínuo de reflexão, de insistência, e tome o WhatsApp, e tome reuniões e materiais, né, para gestar um pouco essa nova metodologia, que não é letivo, tem que se dizer isso, infelizmente, né, não é letivo, mas pelo menos a gente, né, o educador, cumprindo o seu papel de ir dialogando desse processo de ensino-aprendizagem com os estudantes. Um pouco isso. Fantástico. Porque isso. Não, então, isso é extremamente importante, né? E eu conversei muito com a Delma para entender como é que vocês fariam, né? Porque o fato de usar o Google Sala de Aula não é só muito no movimento de ser gratuito, uma plataforma gratuita, né, nesse momento, né, onde a gente precisa de direcionar algumas políticas públicas para a parte, né, de uma assistência social, né, que algumas fontes de renda são bastante prejudicadas de diversos, né, empreendedores, de microempreendedores individuais, desde empreendedores menores, desde funcionários, enfim, várias as escalas de impacto. Então a gente precisa muito de uma reserva financeira, então fazer a contratação de alguma plataforma seria algo inviável, né? Muito voltado para assistência social, né? Então foi muito interessante essa escolha de vocês. E aí eu conversei com ela, né? E ela falou: olha, Bernal, o interessante é que o próprio Google Sala de Aula já tem alguns tutoriais. Então já tem um suporte que ajuda o professor, né? Então isso facilita bastante o processo de implementação ali, porque o professor ele consegue ver, ele consegue buscar, aqueles que realmente quiserem buscar inovar, eles vão conseguir com uma maior facilidade e tudo mais. Então, assim, foi muito inteligente a escolha de vocês, né? E é óbvio que, e aí é muito interessante, né? É que quando a gente fala de ferramenta, como no caso, né, o Google Sala de Aula, a Jovem Gênio, entre milhares que tem, né? A gente hoje, ferramentas educacionais de relevância, né, no mundo, a gente tem mais de 250 ferramentas, né, atuando em escala, tá? Fora aquelas que estão sendo criadas a todos os momentos, né? A gente não falta ferramenta, né? E aí é aquela coisa, uma ferramenta, né, ela pode agradar o Alencar de um formato que agrada diferente o Bernard. E aí o ponto-chave, né, é que óbvio que o Google Sala de Aula não é perfeito, não é 100%. Né? E a ideia de vocês trazerem, por exemplo, sobre a questão de conciliar jovens gênios,
né, muito com a gamificação, que foi uma das coisas que o professor Márcio aqui que usa na sala de aula dele, está participando do piloto, botando, olha, legal, vem a empolgação dos alunos em fazer os exercícios. Por ser gamificado, é uma estratégia conjunta. Já que uma não é tão desenvolvida em uma área, você supre com uma outra. Então, isso foi muito interessante, né, e bem inteligente da parte de vocês. E eu gosto também, vou ressaltar um comentário muito, muito legal aqui, né, da professora Celeida, que ela botou, ó, precisamos de mais professores na política. Eu concordo muito, muito. Uma série de coisas que a gente ouve aí, a gente não ouviria, né? Concorda comigo, Alencar? Uma série de asneira que a gente ouve aí, a gente não ouviria. Já diminuiria. O professor por si só já é empático, né? Então isso já diminuiria muita coisa. Eu concordo. Apesar de, quando um professor é eleito, a carga em cima do professor, principalmente da parte da educação, é muito grande. É muito grande. Porque assim, cria-se a expectativa que todos os problemas históricos da educação vão ser resolvidos em 4 anos. Isso é impossível, porque tem várias limitações, tem limitações que são econômicas, financeiras, orçamentais, tem limitações legais e tem limitações que são culturais, tem coisas que seriam importantes mudar, mas que culturalmente leva tempo para ir mexendo. Mas eu quero comentar, Bernardo, você fez um link que eu quero comentar, que eu acho fundamental. Assim. Você fez um link dessa questão dos desafios da educação nesse período de pandemia, no formato que nós utilizamos aqui, de Google Sala de Aula, das atividades, das tarefas sendo colocadas, e linkou com o projeto dos Jovens Gênios, que eu fiquei encantado. Assim, no primeiro momento que me apresentaram essa ferramenta, eu tenho 3 filhos. Os primeiros são gêmeos, 2 meninos de 9 anos, e tem uma menina de 7 anos. E eu sei, assim, dentro de casa, o quanto que essa galerinha está crescendo conectada em tudo. E a dificuldade que eu tenho de olhar para uma tela, para uma plataforma, e ali descobrir os recursos, eles não têm essa dificuldade. Eles batem o olho no formato, pelo ícone, eles já sabem exatamente para que isso serve. E aquilo que eu demoro 10 minutos para resolver, eles resolvem em 1 minuto. Então, assim, é inocência, chega a ser, assim, até uma ignorância da nossa parte, enquanto professores, de não entender que se a gente não linkar com essas plataformas, se a gente não usar desses recursos, nós vamos ter algum resultado assim, totalmente satisfatório no futuro. E aí, eu acho que você foi aí, eu tenho certeza que foi você que desenvolveu, talvez você teve algum parceiro para ter a sabedoria de desenvolver essa ideia de pegar aquilo que nós precisamos aprender, por exemplo, matemática, os conteúdos, e trabalhar isso em forma de jogos, em forma de games. Foi de uma sacada, porque a garotada gosta demais disso, entendeu? Então, essa interlocução entre meninos da mesma idade, da mesma série. A mesma comunicação, né? Numa boa comunicação, numa boa competição entre eles, e aprendendo com isso. Rapaz, isso é inovação, né? E nós precisamos estar assim, com a cabeça aberta para esse novo tempo. Porque quem não tiver vai ficar para trás e vai ficar falando sozinho. Entende? Então, assim, nós precisamos muito aprender a lidar com isso. Alguém pode dizer assim, nesse momento, mas eu não fui preparado, eu sou professor, eu não fui formado para ser professor usando esse recurso. Mas ninguém foi, né? Assim como nem mesmo essa galera que está fazendo um sucesso tremendo hoje em YouTube e não sei o quê, eles também não foram preparados, eles se prepararam, eles foram desenvolvendo.
Talvez, lógico, um ou outro nasce com uma capacidade ou um dom um pouquinho mais apurado em alguma coisa, mas depois vão se aperfeiçoando. E Certeza. nós, assim como eu já falei isso em algumas reuniões, assim, não adianta o professor, para o caso da educação especial, por exemplo, não adianta ficar lá sentado falando assim, ó, nós estamos recebendo alunos com necessidades especiais e eu não fui preparado para isso, eu não fui formado para isso. Ora, bolas, mas nós tem que sair da situação e se preparar. E aí, assim, aí eu quero puxar, eu quero defender a Secretaria de Educação durante esse período, que investiu muito, sim, trabalhou muito nessa questão da capacitação. Eu sei que foi exaustivo, foi muito cansativo para muitos professores, para muitos gestores, mas é exatamente isso. Estou vendo aqui o comentário do Rones, assim, tentativa e erro, tentativa e erro. É assim que a gente vai aprendendo, né? E a gente observa que aqueles que já têm uma predisposição mais de, eu estou chamando isso de humildade, eu não sei se a palavra correta é essa, mas de se colocar assim como um eterno aprendiz. Exatamente. Eterno aprendiz. Eu não preciso falar assim, eu sou professor. Não, eu sou professor, mas eu estou aprendendo a todo momento a ser professor. O professor que eu sou hoje, ele deve ser melhor do que o professor que eu fui ontem. E ai de mim se eu achar que hoje eu sou o melhor professor do mundo e que eu não preciso aprender. Amanhã eu preciso ser melhor. Amanhã eu preciso me reinventar. E a cada dia mais, as mudanças, todo tipo de mudança na comunicação, na forma de se comunicar, as mudanças nos recursos disponíveis, culturalmente, tudo isso vão fazer com que nós precisamos crescer, e né, junto com isso, evoluir e corresponder nessa profissão nossa, corresponder a cada dia. Entende? Assim, eu tenho isso muito claro comigo. O professor, ele não pode, de forma alguma, ser um cara de preconceito. E aí, preconceito no sentido assim de estabelecer algo antecipadamente e achar que aquilo acabou. Ele tem que estar verdade, acabou e não muda. Se questionando. O conhecimento... Se questionando e questionando as questões. Com certeza. Não, o conhecimento por si só não é estático, ele é relativo. Então ele sempre muda. Você nunca chega no ápice de... Einstein ainda dizia, né? Se eu parar de aprender, não faz sentido eu viver, né? Então o aprendizado é constante. É a mentalidade de crescimento, de evoluir a cada dia. Olha que interessante quem entrou aqui, o Neto Barros. Você viu ele, Ricardo? Grande Neto. Prefeito. Neto, meu grande amigo. Prefeito de Baixo Guandu, que a gente já conversou, foi uma live hiper legal que a gente teve. Que bom, Neto, que você está aqui com a gente. Então, abraço, Neto. Abraço. Então, Alencar, a gente teve um papo muito legal. Cara, eu queria te agradecer. Tudo que é bom, né, dura pouco. A gente já passou uma hora aqui, já falou sobre tanta coisa. Parabéns pelo trabalho que você está tendo. Muito obrigado pela oportunidade da gente trazer para os professores, para os educadores do município, né, de Barra de São Francisco, a oportunidade deles conhecerem a ferramenta Jovem Gênios, usarem, né? Então, eles já começaram a operacionar, eles já estão usando com os alunos, né? E já estão colhendo alguns resultados, como o Márcio colocou aqui, os alunos estão empolgados, estão gostando de fazer. O desafio é muito grande, né? Rony, está acabando. O Rony perguntou, já está acabando? Já está acabando. Falta 4 minutinhos. Então, assim, queria te agradecer pela presença, agenda gigantesca de vir aqui conversar, pela disponibilidade, de falar um pouquinho sobre educação pública, na visão de um professor. E aí é muito legal quando, no começo, nas 2 lives, você colocou, né? Eu sou professor do município de 22 anos e estou prefeito. Então, essa é uma visão de educador que faz muita diferença. E eu acho que esse é o caminho. O caminho é a gente tentar, errar,
E aí o mais legal é que não é aquela coisa de vão ficar tentando e errando o mesmo erro. Não. É tentar, errou, aprendeu. Aí vai lá de novo, tenta de novo outra coisa. Aquele erro que a gente já cometeu, a gente não comete de novo, né? E esse é o processo de evolução, esse é o processo de transição, né, de todas as medidas públicas nesse momento de agora, e com a educação não pode ser diferente. Obrigado pelo espaço, eu tenho certeza que a gente vai colher grandes resultados com o nosso projeto da Jovem Gênios em Barra de São Francisco. Quero agradecer, Bernardo, agradecer pela parceria de ter colocado esse recurso fundamental aqui da Jovem Gênios. O pessoal está gostando muito e tenho certeza que vai enriquecer muito esse processo de ensino-aprendizagem. Acho que você está no caminho certo, tem que fazer isso com todas as disciplinas, inclusive. Eu acho que é legal demais. Quero aproveitar, dizer assim que o que eu falei de coisa que eu considero positiva aqui só foi possível porque nós contamos com com todo o apoio da equipe nossa de professores da rede municipal, que trabalharam muito, e principalmente sobre a liderança da Delma, que foi a secretária durante esse processo todo, praticamente, a Delma Kerr. Quero agradecer, inclusive, o Rones, que foi esse parceiro a partir de um contrato aqui de prestação de serviço, mas é algo, como por ser uma pessoa apaixonada pela educação também, ele entrega muito mais do que um serviço, ele entrega excelência no produto dele que foi contratado. Então, dizer assim, foi um prazer estar aqui contigo, tenho certeza que nós vamos poder fazer muitas parcerias importantes e tenho certeza que a Jovem Gênios, vai crescer muito, porque você está no caminho certo, no caminho da inovação e essa mentalidade aí de pensar o futuro de forma tranquila e aperfeiçoando a cada dia, isso aí esse é o caminho. Grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado de verdade, é recíproco o carinho, a admiração, os desejos, os votos de sucesso, né? Então, de verdade, agradecer, você comentou, eu ia comentar logo no final, e agradecer aos professores que, na hora que a gente colocou, estão hiperabertos num momento de transformação, e é muito legal a gente colher todos os resultados. A Jovem Gênio já está em outras disciplinas, né? Então, é uma das coisas muito legais, né? Então, a gente já está agora em português, geografia, história e ciências, produzindo conteúdo dessa área, né? E a ideia é cada vez mais expandir, e eu tenho certeza que a gente vai expandir aí a contribuição para o município. E para o pessoal que está ouvindo, Alencar, a gente sempre comenta, né? A gente está fazendo live sempre terça e quinta-feira, né? A gente teve uma live ontem, né? Onde eu fui convidado pelo Mapa Educação do Amapá, né? Mas as lives da Jovem Gênesis são terça e quinta-feira. E na quinta-feira agora, a gente sempre traz durante a semana, né? Um bate-papo. E aí depois a gente traz um outro, que é mais falando sobre inovação, algo assim inovador e tudo mais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias, quais são as ferramentas que a gente tem disponível no mercado, né? O que a gente tem de tecnologia aí disponível, né? Que fazem sentido nesse momento agora do ensino remoto, da educação digital, vai ser o assunto. Lembrando para aqueles professores que estão aqui acompanhando a gente, os educadores, Márcia, é sempre 6 horas, terça e quinta, 6 horas. Outra coisa também que é muito importante, né? Sou professor, sou educador. Nesse momento agora da pandemia, até o final do ano, a Jovem Gênios, para poder ajudá-los, está disponibilizando gratuitamente. Você pode usar a Jovem Gênios na sua escola, na sua sala de aula, em qualquer lugar desse Brasil. Só que a nossa plataforma é para o Fundamental 2. Então tem que ser do Fundamental 2, tá? Que é importante também ressaltar isso. E o terceiro ponto é que a gente criou uma comunidade, olha como esse é o poder, né, do conhecimento, Alencar, muito legal isso. A gente criou uma comunidade no WhatsApp, no Telegram, né, onde a gente tem hoje quase 300 professores já trocando diversos conteúdos. E a gente está se ajudando muito, e é muito legal, e aí eu convido todos os professores que, se ainda não estão lá, né, vocês conseguem acessar. Todas as informações ficam no linkzinho da bio da Jovem Gênios. Você clicando, você vai conseguir entrar em cada um dos grupos, participar, ativar o sininho ali para poder te notificar quando tiver live e tudo mais. Gente, é muito isso. Obrigado, Alencar, de verdade. A gente vai ficar aqui. Obrigado, até a próxima. E boa noite aí, se cuida, saúde para a família.
Valeu. Abraço, meu querido. Tchau, tchau. Obrigado.